Olá, povo de Deus, vamos a mais uma aula da Escola Bíblica Dominical, desta vez a lição de número 4. Eu me chamo Presbítero Israel e sigo ao Senhor na Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Nossa Senhora da Glória, Sergipe. Graças a Deus, é uma honra estar em mais um estudo da Palavra de Deus. Desta vez, no tema Resguardando-se de Sentimentos Ruins. Então, como o próprio tema já diz, ele já nos alerta. Servos de Deus, povo de Deus. Assim como Jesus. E ele teve essa preocupação de nos ensinar a nos protegermos, a nos guardarmos de sentimentos ruins. Nós vamos falar nesta lição a respeito de dois sentimentos ruins. Sentimentos terríveis, sentimentos que ferem, que machucam, sentimentos que trazem mal, que é comparado como doença, como algo ruim, tanto para quem tem, quanto para aquelas pessoas que são afetadas por aqueles que agem de forma errônea, de forma brutal, de forma ignorante e de forma desumana. Podemos ver como a ira é um sentimento ruim. A cólera é um sentimento ruim. E os discípulos de Jesus, eles precisavam fazer diferente. Eles precisavam ser diferentes. Ou seja, os seguidores de Cristo, os discípulos de Cristo, todos nós somos discípulos de Cristo. Somos seguidores de Cristo. Precisamos ter condutas de cristãos, condutas de servos de Deus, de homens, mulheres, que vão morar no céu, que testemunham, que dizem que são servos do Senhor, então precisam mostrar para este mundo mal que são diferentes, que têm sentimentos bons. Então somos chamados a produzirmos fruto do Espírito, a termos amor, a termos compaixão, a sermos diferentes, porque não poderemos falar uma coisa e viver outra. O mundo está cheio de pessoas egoístas, de pessoas hipócritas, de pessoas que são demagogas, que falam uma coisa e vivem outra, mas o povo de Deus não é chamado para tal. Então vemos que o texto áureo diz que eu, porém, vos digo que qualquer que sem motivo se encolerizar contra seu irmão será réu de juízo. Mateus capítulo 5, versículo 22. Na verdade prática, a cólera e a ira podem dominar o coração do crente. Elas devem ser evitadas e vencidas com o ensino do Evangelho. Olha, você quer saber, você tem ira de seu irmão? Você tem sentimento ruim pelo seu irmão? Você machuca o seu irmão? Você não consegue amar o seu irmão? Eu te dou uma resposta. Eu te dou um meio pelo qual você pode mudar essa atitude. Você pode agir diferente. Você pode dizer assim, mas eu não consigo, porque a pessoa não gosta de mim, porque a pessoa usa de má fé comigo, porque a pessoa é falsa. Mas Jesus disse, a minha justiça, a sua justiça, ela deve exceder a dos escribas e fariseus, ou seja, ser diferente. Então, demonstrar que ama a um amigo, isso aí para Jesus é como se dissesse assim, não, isso é o próprio Senhor e falou. O povo, o mundo também faz dessa forma, mas eu quero ver a diferença está em amar o seu inimigo. Então é necessário amar o seu próximo. Então, como que você vai conseguir? Você pode dizer, então me dê uma receita, como que eu vou conseguir amar aos meus inimigos? Aí a palavra de Deus diz que nós podemos vencer esses sentimentos ruins pelo ensino do Evangelho. Estudamos e vemos na lição de número 3 que sozinho nós não conseguimos ser justificados. Jesus é quem nos torna justos. Você sozinho não consegue nada. Mas se você depender de Deus, dizer assim, pedir a Ele o auxílio, a ajuda, se você se dedicar em estudar a palavra de Deus, é uma forma certa
De repente ninguém te deu essa forma até hoje, ou esta forma, mas estude a palavra de Deus. Só a palavra de Deus é quem transforma o homem. Se você não lê a palavra de Deus, você nunca vai conseguir ser transformado. Mas se você lê a palavra de Deus ele te ensina. Certo dia eu disse para uma pessoa que se achava impaciente e dizendo que não tinha paciência. E eu disse, a paciência ela é aprendida. Nós devemos aprender a ter paciência. Então, se você não consegue amar, se você tem ira no seu coração, e você diz, eu não consigo ser diferente, leia a palavra de Deus, estude a palavra de Deus. Você sozinho não vai conseguir, mas se você for estudioso da palavra de Deus, eu tenho certeza que você vai conseguir ser diferente. Então podemos ver que o Mestre Divino nos ensina que o Evangelho não é antinomista. A partir da explicação desse conceito, que a cólera é a antessala do homicídio e que para devotar a nossa vida a Deus, precisamos nos reconciliar com o próximo. Olha que interessante. Você quer ter uma vida de devoção a Deus? É necessário se reconciliar com o próximo. É assim que a palavra de Deus ensina. É necessário valorizar o outro. Quantas pessoas que desprezam o outro, desprezam o próximo, mas é necessário dar valor, na realidade, valorizar ao ser humano, a pessoa humana. E é por isso que a seção bíblica de Mateus, nós temos aqui uma seção que você pode estudar de uma forma com mais afim, de uma forma mais precisa. No capítulo 5 de Mateus, nos versículos de 21 a 26, será o objeto de nosso estudo. Então, nós vamos, disso que estamos falando hoje, e você pode ver isso na palavra de Deus. Então, o Evangelho não é antinominista. O que significa essa palavra antinominista? A palavra nos fornece a própria definição, constituída do grego anti, que quer dizer contra, e nomos, lei, diz respeito a tudo contrário à lei, normas e regras. Então, diz assim, a palavra de Deus, ela não é antinominista, ou seja, ela não é contra a lei de Deus. Então, aquilo que o homem ele faz contra a palavra de Deus, isso aí deve ser encarado de uma forma com muita precisão. É necessário ler a palavra de Deus. É necessário entender a palavra de Deus e viver pela palavra de Deus. Como eu já disse, não ser um hipócrita, nem ser um demagogo, mas viver pela palavra de Deus. Então, a lei e o Evangelho. Ouvistes o que foi dito aos antigos. Aponta para uma retrospectiva de um ponto da lei de Moisés. Diferentemente dos escribas e fariseus, nosso Senhor deu ênfase à autoridade da lei e revelou a lei, a real intenção de Deus presente nela. Então, vemos que Jesus, ele não veio abolir, ele não veio anular a lei de Deus, mas ele veio cumprir a lei de Deus. E como que Jesus cumpriu a lei de Deus? Através da prática, através da morte na cruz, através do objetivo que foi salvar o homem. Então, isso aí foi essencial e é essencial para a salvação do homem. Vemos que muitas pessoas, que às vezes interpretam, como já falamos em outra aula, que as pessoas interpretam a palavra de Deus de forma errada. Mas é necessário interpretar a palavra de Deus de forma certa, assim como o texto ele tem o seu real sentido. Não podemos fugir do real sentido do texto bíblico, porque como está escrito na palavra de Deus, ai daquele que violar um dos mandamentos do Senhor, por mais que alguém ache que seja pequeno, mas é necessário entender de forma correta e viver a palavra de Deus. Vemos
no subtópico 3, legalismo vezes antinomianismo. O legalismo é uma atitude que se concentra na observância e prática rigorosa das leis como elemento determinante para uma comunidade alcançar o favor de Deus. Então, esse daqui, o legalismo, ele está mais baseado em regras, legalista. Quantas pessoas que são legalistas? São legalistas porque elas vivem de uma forma totalmente errada, mas elas querem que o outro, eles vivam de acordo com os seus próprios sentimentos, com os seus próprios desejos, de acordo com os seus próprios pensamentos. São legalistas, são pessoas que ditam regras, são pessoas que inventam normas, que inventam forma das outras pessoas viverem, mas que desprezam a palavra de Deus. Então, legalismo vezes antinomianismo. Então, quantas pessoas que são legalistas porque elas inventam a sua própria doutrina. Então, aqui está mais baseado em doutrinas de homens, doutrinas que a palavra de Deus não está na realidade de acordo, e a palavra de Deus não diz nada a respeito. E se a pessoa for fazer um estudo profundo na palavra de Deus, não vai encontrar respaldo bíblico, não vai encontrar base bíblica. Então, são doutrinas de homens. Então, essa palavra antinomianismo quer dizer contra a lei de Deus. Então, são pessoas que se acham legalistas porque elas pensam que deve ser dessa forma, que é como nos tempos de Jesus. Quantas pessoas legalistas Jesus encontrou, mas em todas Jesus deu uma resposta certeira, porque o reino de Deus ele não é como o homem pensa, como o homem quer, mas interpretado de uma forma correta, de uma forma que Deus ele está de acordo. Então, tudo aquilo que eu for falar, que você for falar, que nós formos falar, devemos ter respaldo bíblico e não inventado, como muitos pensam, como eram os escribas e fariseus. Então, vemos aqui no tópico 2, cólera é o primeiro ato para o homicídio. Então, uma pessoa que ela guarda ira no seu coração, ela guarda ódio no seu coração, essa pessoa ela já é um homicídio. E como que isso acontece? Porque o homicídio não é necessário, quando falamos direto pela palavra de Deus, não é necessário fazer diretamente o ato, mas começa no coração. Porque a pessoa que tem ódio do seu irmão é a mesma coisa que ele matar o seu irmão. Então é necessário evitar esse mal e pedir a Deus que Deus transforme. Diz assim, qualquer que aborrece a seu irmão é homicídio. Então, está escrito na palavra de Deus. E vós sabeis que nenhum homicida tem permanente nele a vida eterna. 1 João, capítulo 3, versículo 15. Não sou eu que estou dizendo, mas a própria palavra de Deus. Então, qualquer que aborrece a seu irmão, ele é um homicida. Ou seja, ele é considerado como aquele que mata. Então, nós vemos aqui a cólera no contexto bíblico. Podemos ver essa definição. O nosso Senhor manifestou ira contra os que faziam templo um covil de ladrões. Então, devemos entender que a ira ela deve ser evitada. Que muitas das vezes nós somos humanos e temos o sentimento, muitas das vezes esse sentimento ele aparece na nossa vida. O homem não pode dizer, eu nunca me irei. Mas o essencial é não guardar o sentimento no coração. É necessário pedir a Deus uma libertação, pedir a Deus que Deus repreenda esse mal e Deus tire do coração. Nós podemos entender que tanto o salmista quanto o apóstolo Paulo escreveram que um servo de Deus pode irar-se, mas não deve pecar.
Então, e o que significa isso? A ira é uma emoção humana. Porque isso na Bíblia vemos pessoas justas se irando contra o pecado, contra os atos desumanos, contra o desrespeito à palavra de Deus. O nosso Senhor manifestou ira contra os que faziam templo, um covil, fazer do templo, na verdade, um covil de ladrões. Então, como eu já falei, isso aqui é algo que aparece, que chega a uma pessoa, e a ira também ela tem o seu. A ira, nós podemos ver a ira como algo também para contra o mal, ou seja, irar-se contra o mal. Então devemos perceber a diferença. Quando que é uma ira? Quando ela é transformada em uma cólera, algo ruim, um sentimento ruim, um sentimento de maltratar, um sentimento de machucar, um sentimento contra o irmão no sentido de ter angústia, no sentido de ter desprezo, no sentido de guardar sentimentos ruins. Mas podemos vencer a ira pela palavra de Deus, como já falei, estudando a palavra de Deus, e que nós podemos vencer. O valor da pessoa humana, então devemos valorizar as pessoas. Como já falei, o valor de uma pessoa ela é muito essencial. É necessário valorizar as pessoas e não chamar, a própria palavra de Deus diz que nós não devemos chamar alguém de raco, que significa inútil, o cabeça oca e vazia. É uma ofensa grave, igualada à blasfêmia, ou chamar o outro de louco, do grego molos, que significa ímpio, incrédulo. É uma conduta moralmente desprezível. Então devemos pedir a Deus para não chamar as pessoas desses adjetivos, que são ruins e pela palavra de Deus não tem apoio. Nós já estamos aqui no último tópico, onde fala de a oferta do altar e a desavença. Então, aqui falamos a respeito daquele ensino que Jesus ele falou, que devemos ter cuidado para não ofertar, para não ir para a igreja com o coração fechado, com o coração cheio de mágoa, porque a oferta de uma pessoa que está irada contra o seu próximo, que tem mágoa contra o seu próximo, que tem algo contra o seu próximo, que não perdoa o seu próximo, é necessário, como o Senhor ensinou, necessário ser deixada lá no altar, que a pessoa volte, que a pessoa se reconcilie com seu irmão e depois apresente a Deus. Mas não deve apresentar a oferta a Deus, falando de oferta, mas aí está também o dízimo, a oferta, falando daquilo que nós apresentamos a Deus. Devemos ter muito cuidado e pedir a Deus para limpar o coração e que possamos oferecer a Deus aquilo que nós viemos para apresentar, mas já com o coração limpo, sem mágoa e sem sentimentos ruins contra o seu irmão. Que Deus te abençoe. Eu te convido a ir para a escola bíblica dominical. Que Deus ele continue te abençoando e você seja sempre um estudioso da palavra de Deus. Amém.